Lição 3. Autoconfiança. A terceira das 17 leis do triunfo é autoconfiança. Este termo é autoexplicativo. Significa que, para alcançar o sucesso, você deve acreditar em si mesmo. No entanto, isso não significa que você não tenha limitações, mas que você deve fazer um inventário de si mesmo, descobrir quais são as qualidades que você tem que são fortes e úteis e, em seguida, organizar essas qualidades em um plano definido de ação para então atingir o seu objetivo principal definido. Em todos os idiomas do mundo, não há uma palavra que carregue o mesmo ou se aproxime do significado da palavra fé. Se é que existem milagres, eles são realizados apenas com auxílio de uma fé extraordinária. A mente descrente não é uma mente criativa. Pesquise onde quiser. Você não encontrará um único registro de grande realização, em qualquer linha de atuação, que não tenha sido concebida na imaginação e trazida para a realidade por meio da fé. Para ter sucesso, você deve ter fé na sua própria capacidade de realizar qualquer coisa que você condicione sua mente a realizar. Além disso, você deve cultivar o hábito da fé naqueles que estão associados a você. Estejam eles em posição de autoridade sobre você ou você sobre eles. A razão psicológica para isso será coberta completamente na lei da cooperação, mais adiante. Céticos não são construtores. Se Colombo não tivesse autoconfiança e fé em seu próprio julgamento, a parte mais rica e gloriosa desta terra poderia nunca ter sido descoberta. E estas linhas poderiam nunca ter sido escritas. Se George Washington e seus compatriotas históricos de 1776 não tivessem autoconfiança, as tropas de Cornwallis teriam vencido e os Estados Unidos da América hoje seriam governados de uma pequena ilha situada a quase 5.000 quilômetros de distância a leste. Um objetivo principal definido é o ponto de partida de toda realização notável. Mas a autoconfiança é a força invisível que persuade, conduz ou orienta você dia após dia até que o objetivo torne-se realidade. Sem autoconfiança, as realizações do homem nunca teriam passado do estágio de objetivo, e meros objetivos, por si só, não valem nada. Muitas pessoas têm objetivos vagos, mas não chegam a lugar algum porque lhes falta autoconfiança para criar planos definidos para alcançar esses objetivos. O medo é o principal inimigo da autoconfiança. Cada pessoa vem ao mundo amaldiçoada, em certa medida, com 6 medos básicos, os quais devem ser dominados para que uma pessoa possa desenvolver autoconfiança suficiente para alcançar um sucesso extraordinário. Os 6 medos básicos são: 1. Medo da crítica. 2. Medo da doença. 3. Medo da pobreza. 4. Medo da velhice. 5. Medo de perder o amor de alguém. 6. Medo da morte. O espaço não permitirá uma longa descrição de onde e como esses 6 medos surgiram. Essencialmente, eles foram adquiridos na primeira infância, através do ensino, da narração de histórias de fantasmas, de discussões sobre o fogo do inferno e de muitas outras maneiras. O medo da crítica é colocado no topo da lista porque talvez seja o mais comum e um dos mais destrutivos. O conhecimento do medo básico da crítica rende centenas de milhões de dólares para os fabricantes de vestuário a cada ano e custa a mesma quantidade às pessoas tímidas. Porque a maioria das pessoas não tem a personalidade ou a coragem de usar roupas da temporada passada. Até certo ponto, o medo básico da crítica também é empregado pelos fabricantes de automóveis, que mudam os modelos a cada temporada já que muitos homens não querem dirigir um carro cujas linhas e aparência geral são de uma temporada ou mais atrás. Antes que você possa desenvolver autoconfiança suficiente para superar os obstáculos que se interpõem entre você e o sucesso, você deve fazer um inventário de si mesmo e descobrir quantos desses 6 medos básicos estão em seu caminho. Poucos dias de estudo, pensamento e reflexão facilmente permitirão que você identifique qual ou quais deles estão entre você e sua própria autoconfiança. Uma vez que você descobrir esses inimigos, você pode facilmente eliminá-los através de um procedimento que será descrito mais tarde. Os medos da doença, pobreza,
Velhice e morte são resultantes principalmente dos ensinamentos de uma época passada, quando os homens foram ensinados a acreditar que a morte poderia trazer consigo uma vida mais horrível do que aquela nessa terra. Uma vida associada ao fogo e ao tormento eternos. Esses ensinamentos chocaram tanto a sensibilidade da mente humana que o medo ficou embutido na mente subconsciente e, dessa forma, foi transmitido de pai para filho, mantendo-se vivo de geração em geração. Os cientistas divergem quanto à medida em que tais temores podem ser transmitidos de pai para filho através da hereditariedade física. Mas todos eles concordam que a simples discussão de tais assuntos na presença de uma criança é suficiente para plantar o medo em sua mente subconsciente, onde nada além de uma forte resolução e grande fé em algo oposto ao temor plantado pode eliminar os danos causados. O medo de perder o amor de alguém é remanescente dos dias de selvageria humana, quando era hábito do homem roubar a companheira de outro homem usando a força. A prática de roubar a companheira de outro homem ainda existe em certa medida, mas o roubo agora é feito através de seduções de vários tipos, roupas finas, automóveis, peles, joias e outras bugigangas, e não pelo uso da força. No entanto, este elemento ainda está suficientemente presente no animal homem para fazer com que ele ainda o tema até certo ponto. Assim, o medo da perda do amor tem base biológica bem como econômica para sua existência. O ciúme é uma forma de insanidade, pois muitas vezes surge sem a menor razão. Apesar disso, este medo provoca sofrimento, aborrecimento e fracasso indescritíveis nesse mundo. Entender a natureza desse medo e como alguém passa por ele é um passo na direção de seu domínio. Na imagem você pode ver o símbolo do mais pesado castigo, a cruz da pobreza. Todos os homens que estão escalando com dificuldade o caminho da vida estão carregando cruzes de um tipo ou de outro. Mas aquele no primeiro plano é o mais amaldiçoado. O autor da filosofia da lei do triunfo sabe por experiência própria quão pesada esta cruz pode ser e, justamente por saber, dedicou sua vida à organização de uma filosofia que ajudará a aliviar o peso dessa carga. Todos os leitores dessa filosofia deveriam fazer uma certa leitura paralela, selecionando biografias de homens que alcançaram sucesso extraordinário, porque é certo que isso revelará o fato de que esses homens encontraram praticamente todo tipo concebível de derrota temporária. No entanto, apesar dessas desanimadoras experiências, eles desenvolveram autoconfiança suficiente para capacitá-los a superar todos os obstáculos que encontraram em seu caminho. Entre os livros recomendados pelo autor da Lei do Triunfo estão Timor from Mine, de Edward W. Book Compensation, de Ralph Waldo Emerson Theage of Reason, de Thomas Paine The Ascent of Man, de Henry Drummond Science of Power, de Benjamin Kidd. Esses 5 títulos lhes contarão a história completa do processo evolutivo incrivelmente interessante através do qual a mente do homem chegou ao seu atual estágio de desenvolvimento. Aliás, depois de ler esses livros, você terá uma base melhor sobre a qual construir sua autoconfiança, para então você entender por que existem poucas impossibilidades conhecidas pelo homem, se aqui existe alguma. De todo jeito, leia pelo menos os 2 últimos livros, se você não puder ou não quiser ler a lista inteira. Ao fazê-lo e ao entender o que lê, você terá o equivalente ao melhor tipo de educação universitária a partir de muitos pontos de vista.